Como ter uma frequência de diamante e descobrir o seu verdadeiro valor e parar de vibrar na carência e na falta. Minhas queridas, vamos conversar sobre isso hoje e até o final do vídeo vocês irão entender e vão sair desse vídeo aqui tendo uma frequência de diamante. Então, simbora pro vídeo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre metacognição. O que é metacognição, gente? E tem tudo a ver com esse vídeo. A metacognição é você, né, a pessoa ter a capacidade de analisar e observar os seus próprios pensamentos. Hoje, a maior habilidade que você pode ter nos dias de hoje é você dominar os seus próprios pensamentos. Um dia, um entrevistador perguntou a Nightingale que a humanidade estava do jeito que está. Aí Nightingale falou, porque os homens não aprenderam a pensar. Então, metacognição é você vigiar, não é vigiar, né? Eu ia falar vigiar, não é vigiar seus próprios pensamentos. É você ter a capacidade de analisar os seus próprios pensamentos. E o que tem a ver com o vídeo de hoje? De você ter uma alta frequência, uma frequência de diamante para sair da carência e assumindo o seu verdadeiro valor. Eu criei esse canal justamente para falar da minha experiência, da minha vivência e para ajudar mulheres que às vezes, né, estão passando o que eu já passei. Né? Ou então não passaram, mas conhece alguém que está passando e possa ajudar uma amiga. Olha o que aconteceu comigo. Ainda bem que eu vi o padrão. Eu nem era casada nessa época, era solteira, tal. Eu conheci um rapaz de fora do Brasil. E ele me prometeu mundos e fundos. Né, sabe? E eu toda lá iludida, eu vou viajar, que não sei o que. Ele falou, tira seu passaporte, né? Mal sabia ele que eu já tinha passaporte, eu precisava renovar, né? Tira seu passaporte, que não sei o que, eu mando dinheiro, eu mando o dinheiro da passagem, isso aqui lá, e me prometeu mundos e fundos. Eu era novinha, né? 20 e poucos anos, toda iludida. Tá bom, do nada o rapaz sumiu, ficou frio, não queria me responder e eu chorava em casa, falava assim, ai meu Deus, sabe, um sentimento de abandono, fiquei triste. Eu fiz na época, eu lembro que eu tive que fazer um jejum, fiz um jejum na época. Aí que ele entrou em contato comigo, para vocês verem o poder do jejum. Porque eu queria saber o que está acontecendo. E ele mudo, calado. Aí eu fiz um jejum, eu falei assim, Espírito Santo, incomoda este homem, porque eu quero saber o que está acontecendo, porque esse homem está mudo. Aí foi que ele entrou em contato comigo, né? Entrou em contato comigo, aí foi até bom, porque aí foi o contato que eu queria para eu desencanar, né? Fiquei triste, tá? Mas vida que segue. Então tá, passou-se, né, um tempo, casei, tive a minha filha, tive um relacionamento bom período, né? Um longo período. Aí terminou esse casamento, tá bom. Estou, né, na verdade, um bom tempo sem ninguém. Até que eu comecei também a conhecer uma pessoa. Só que, o que estava acontecendo? Eu vi que a pessoa mudou. Eu falei assim, a pessoa não tá como, sabe, aquela empolgação, tal, não tá mais a mesma coisa, a gente percebe, né?
Quanto mais esse sexto sentido que eu tenho, a pessoa mudou. Assim, o que tá acontecendo? Essa pessoa mudou. Tá. Aí mudou, fica só, bom dia. Só assim, bom dia. E eu naquela ansiedade, né, ficava pegando o celular toda hora para ver se tinha mensagem do indivíduo. E eu ansiosa, pegando mensagem toda hora. E o cara só no bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí eu falei assim. Aí eu lembrei da metacognição, de o poder que a gente tem de observar e analisar os nossos próprios pensamentos. E adivinha? Quando eu parei, respirei, tirei aquela ansiedade, eu falei assim, não, eu não posso ficar assim. Eu sou um diamante, eu sou joia rara, eu sou maravilhosa. O que tá acontecendo? Então, respirei fundo, peguei um papel e uma caneta, deixei do meu ladinho e fiquei quieta para analisar os meus pensamentos. Adivinha o pensamento que veio? Eu anotei aqui. Veio um pensamento. O que eu fiz de errado? Olha só. Preste atenção, vocês mulheres, né? Que acham que quando o homem some, né? O homem sumiu. Aí vocês ficam muito empolgada, fica ansiosa. Presta atenção. O que eu fiz de errado? Foi o mesmo sentimento que veio quando eu tinha 20 e poucos anos lá atrás. O que eu fiz de errado? Eu anotei, escrevi. O que eu fiz de errado? Falei assim, mas por que veio esse... Isso é metacognição. Veio o sentimento. O que eu fiz de errado? Mas por que tá vindo esse sentimento, o que eu fiz de errado? Por que eu fiz alguma coisa de errado? Eu não fiz nada de errado. Mas depois vem a ressignificação. Calma aí. Tá, falei assim. O que eu fiz de errado? Anotei o que eu fiz de errado. Ok. Tá. E por que tá vindo isso que eu fiz de errado? Qual motivo tá vindo isso? Porque eu quis... o que eu fiz de errado? Qual o motivo que tá vindo esse sentimento? Por que tá vindo isso? Aí veio outro sentimento. Porque as pessoas somem. Eu anotei. Porque as pessoas somem. Aí eu falei, por que tá vindo esse sentimento? Porque as pessoas somem. Qual o motivo que tá vindo esse sentimento? Porque as pessoas somem. Então, primeiro, o que eu fiz de errado. Segundo, por que as pessoas somem? Eu questionei. Qual é o motivo que tá vindo o porquê as pessoas somem? Meu querido, minha querida, não é você falar e fazer as coisas, não. É você ficar quieta, falar e esperar a resposta, que a resposta vem. Adivinha, minhas amadas? Isso tudo me remeteu lá na infância. Então, gente, 99,9% dos seus problemas, do caos que vocês estão vivendo, das coisas que vocês estão passando, a causa está lá na infância. Então, o que aconteceu lá no meu passado, quando eu era criança? Quando eu era pré-adolescente, quase adolescente, né? Pré-adolescente. O meu pai, ele saiu de casa. Então, quando meu pai saiu de casa, qual foi o sentimento que gerou em mim? De abandono. Eu me senti rejeitada, me senti abandonada. Então, por isso que veio, porque as pessoas somem. Não tem relação com a pessoa em si, tem relação lá no meu passado. Então, aquela ansiedade que estava gerando em mim, justamente quando eu percebi, a anteninha ligou que a pessoa já mudou, já acendeu uma lanterninha. É o medo de a pessoa desaparecer, de sumir.
assim como o meu pai fez lá no passado. Então, toda aquela ansiedade, né, de ficar olhando o celular igual uma louca toda hora para ver se tem mensagem do indivíduo. Ai, toda hora, aquela ansiedade, chega o coração acelerar, sabe? Aquela ansiedade, toda hora vendo o celular de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos, vendo se tem mensagem do indivíduo. Por causa de quê? Com medo da pessoa desaparecer e sumiu. Isso, gente, é metacognição. Vocês têm que ter eu chamo de superpoder. É um superpoder de você sentar, analisar, observar os seus pensamentos. Observar o que está acontecendo e anotar. Então, o que aconteceu? Aí, graças a Deus, a ansiedade foi pro beleléu. Entendeu? Não fiquei mais de 5 em 5 minutos vendo se tem mensagem do indivíduo. Entendeu? Por isso que eu coloquei esse nome. Frequência de diamante, saindo da carência e assumindo o seu valor. Porque muitas mulheres ficam vibrando na carência. Isso tem problema lá atrás, problema na infância, problema de ordem paterna, tá? Às vezes você não teve um pai presente, às vezes o seu pai estava dentro de casa, mas como se ele não tivesse dentro de casa. Às vezes você nem conheceu o seu pai, ou às vezes seu pai te ignorava, ou às vezes você teve esse sentimento. Às vezes ele até te amava, mas você, como criança, não soube interpretar certas coisas e você teve esse sentimento de rejeição, que seu pai não te ama, seu pai te abandonou. Foi o sentimento que eu tive na época. Meu pai foi embora. Meu pai sumiu. Meu pai não me ama, fui rejeitada. Meu pai sumiu. E eu me peguei como adulta tendo esse mesmo sentimento. Só que eu não estava sabendo, estava inconscientemente, até eu aplicar a metacognição. Opa, eu não sou assim, o que está acontecendo? Essa não sou eu. Eu sou um diamante. Eu sou peça rara. Eu não sou bijuteria barata. Eu sou um diamante. E um diamante, minha querida, não é qualquer um que leva, não. Não é qualquer um que compra um diamante, não. Então, o que está acontecendo? Então, parei, analisei e veio essas questões. E eu decidi compartilhar com vocês. Tá, minhas queridas? Então, aqui. Então, o que é a metacognição? Você pensar sobre o próprio pensamento. Então, primeiro eu fui analisar, vi que estava algo de errado. Eu estava com ansiedade e checando o celular toda hora se tinha mensagem do indivíduo. Falei assim, não, isso está errado. O que está acontecendo? Então, eu parei, respirei, peguei um papel, uma caneta, fiz a pergunta e esperei. Então, veio o que eu fiz de errado. Então, quando meu pai foi embora, né? Eu, como criança, na minha cabecinha eu pensei, a culpa é minha, o que eu fiz de errado? E veio esse pensamento como adulto, o que eu fiz de errado e por que as pessoas somem. E aí eu descobri o quê? Que lá atrás tudo tem consequência, tudo tem relação com o seu passado, as coisas que você passou. Então, aí eu escrevi, esse pensamento era da minha infância, o abandono do meu pai.
E aí eu escrevi uma afirmação. Eu não fiz nada de errado. Sou uma mulher segura e confiante. Sou um diamante. Então, depois que eu analisei tudo isso, tive essa percepção, fiz a minha afirmação, a ansiedade foi embora. E o meu controle de uma mulher autoconfiante, dona de si, né, que sabe do seu verdadeiro valor, que se dá o valor, voltou. Porque tinha ido pro ralo. Eu estava com medo e eu não sabia, né? As coisas acontecem no subconsciente e você não se dá conta. Eu só fui parar e analisar porque estava me gerando ansiedade. Eu falei assim, que sentimento ruim, que sentimento é esse de ansiedade? Não tô gostando disso. E toda hora checando o celular. E falei assim, opa, peraí, eu sei o meu valor. Não tá me dando, não tá querendo responder, não tá me respondendo. O problema é dela. Ela que vai pro raio, que o parta. Entendeu? Mas eu sei do meu valor. Então, o que eu fiz? Analisar. Então, o maior poder, um superpoder, né, que você pode ter nos tempos atuais é você conhecer a si mesmo. Conheça a si mesma. Esse é um dos maiores poderes que vocês podem ter. É conhecer a si mesmo. Vi que tinha algum padrão, alguma coisa errada, escrevi, coloca no papel, porque isso te dá clareza do que está acontecendo. Fui lá na infância, vi onde que estava o padrão, ressignifiquei e fiz a minha afirmação. É isso que tem que acontecer. Aí o que aconteceu? Foi embora. A ansiedade foi embora, não fiquei checando o celular, entendeu? Recuperei o meu verdadeiro valor. Então, o vídeo de hoje, minhas lindezas, foi um vídeo rápido, tá? Você tá no canal Mulheres que Transformam. Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, porque até no final do ano, até dezembro, nós vamos bater 1000 inscritos neste canal. Mulheres que Transformam. Um grande beijo e vou deixar linkado aqui o meu vídeo que eu falo sobre frequência, para vocês entenderem tudo isso que eu falei aqui também tem a ver com frequência. Quando você tá vibrando na frequência do abandono, da falta, você atrai mais disso, né? Você é um repelente que as pessoas boas chegam, que as pessoas boas chegam até você. Então, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.